Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Há uma coisa que me preocupa muito nos dias atuais, é a falta de unidade do povo de Deus. Há uma preocupante ação humana em cada um defender o seu ponto de vista. Parece que quanto mais o homem estuda, menos sábio ele se torna. A sabedoria que é dada pelo Espírito de Deus, ela não tem como propósito dividir, mas unir, agrupar, ajuntar, tornar um corpo, tornar uma família. São expressões bíblicas, as quais nós devemos atentar para elas. Então não é eu ser melhor, é eu ser maior, é eu ter mais inteligência, eu ter mais conhecimento, eu gostar deste ou daquele, eu aceitar este ou este sistema. Queridos, se a nossa salvação está em Cristo, e esse mérito não é nosso, é do Senhor, porque ninguém pode se salvar por si mesmo. Nós somos salvos mediante a graça do Senhor revelada em Cristo Jesus na cruz. E este processo é todo divino. Jesus diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, e que o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E Jesus disse com todas as letras que Ele nos amou e se entregou por nós. Então, portanto, querido, nada de mim verdadeiramente é responsável pela minha salvação. Então, por que me envaidecer diante de algo que eu tenho que ser humilde? O oposto daquela ação que divide é entrar no pensamento do Senhor, que é a unidade da fé. Então vamos ver aqui a palavra, no capítulo 1 do livro de 1 Coríntios, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Você está vendo? Quando fugimos desse princípio, nós não estamos debaixo da instrução do Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que está instruindo a igreja de Corinto. E esta mesma instrução se aplica a mim e a você. E não é um pedido, é uma invocação. É isso que nós precisamos entender. O Senhor tem prazer em que nós estejamos unidos. E para isso, querido, você tem que quebrar o seu orgulho e entender que quanto mais humilde você for e quanto mais buscar a unidade com os seus irmãos, mais você está dentro do coração de Deus. E ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Só dentro da igreja de Corinto havia 4 divisões determinadas, específicas, como se nós fôssemos políticos. Nós não somos políticos, nós somos servos de um único Deus. E a prova disso, eu quero que você agora acompanhe comigo essa leitura que está aqui no capítulo 4 do livro de Efésios. Você vai entender como a humanidade, ou melhor, como a igreja está agindo errada nos dias atuais. Estou fazendo referência aos servos de Cristo, que compõem, ou pelo menos deveria compor, a unidade do corpo da noiva de Cristo. Então preste atenção para você, talvez, se estiver desviando, voltar ao primeiro amor. Diz assim o texto, 1 Coríntios capítulo 4, versos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus foi apresentado como Pai da nação de Israel. Deus se revelou como Pai de Jesus Cristo. Deus é Pai de todo aquele que crê em Cristo, porque nós somos filhos adotivos em Cristo. Como, pois, haver divisão no meio de um corpo cujo Pai eterno
fez para unir os seus filhos em torno do seu nome. Quando mostramos unidade, mostramos respeito, mostramos admiração, exaltamos a grandeza dele. E quando nos dividimos, seja no corpo da igreja local, seja denominacionalmente, seja em qualquer pensamento, divisão não faz parte do reino de Deus. É unidade e fé. Um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Porque há um só Pai para abençoar a todos. Ele não abençoa filhos que se dividem, ele abençoa filhos que estão unidos em amor. Quer saber por quê? Então vamos para a palavra de Deus e você vai ver como que é importante. João 17, o verso 11. Preste atenção. João 17, o verso 11, diz assim, ó. Já não estou no mundo, disse Jesus, mas eles, todos aqueles que creram nele, ainda estão no mundo. Peço, preste atenção, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, ó Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esta é a oração do Senhor Jesus, querido. Se você não consegue conviver com aquele que você vive dentro do mesmo corpo, se você não consegue conviver com seu irmão em Cristo, se você não consegue conviver com seu pastor, se você não consegue conviver com a sua igreja co-irmã, como você pode dizer que está em unidade de fé com Cristo? Não tem como. Esse é o pensamento mais errado que existe. Eu estou em comunhão com Deus, mas não consigo ter comunhão com o irmão fulano, com o irmão Beltrano, com o pastor, com a igreja. Como você pode afirmar isso? Que está em comunhão com Deus? Deus não compactua com esse pensamento. Isso é um pensamento humano. É um pensamento diabólico. Não procede do Senhor porque causa divisão. Meu querido, reflita sobre isso. Pare e pense. O propósito do Senhor Jesus ao subir na cruz foi: está consumado a obra de redenção, Pai. Agora entrego em tuas mãos a minha vida. E o Senhor diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Você quer ser um inimigo da cruz? Quer ser um inimigo de Cristo? Ou você quer ser um amigo de Cristo? Se você deseja ser um amigo, a palavra de Jesus é essa: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que ele mandou é que você ame ao seu próximo como a si mesmo e ame a Deus sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar. Pai eterno, que a unidade do corpo da tua igreja, Senhor, seja cada vez mais crescente. Sei que o inimigo está trabalhando para destruir as famílias e destruir a tua igreja. Mas nós que somos guardiões da fé aqui na terra, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a combater todo tipo de heresia e unir o teu povo em torno de um só Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cujo nome eu te oro agradecido. Amém.